Shalom, a graça e a paz. Estamos novamente aqui. Bem-vindo a todos que estão entrando no ao vivo agora. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Quero avisar que nós estamos com uma instabilidade aqui por causa de uma chuva e pode ser que caia a conexão, pode ser que caia a energia, tá? Mas vamos crer aqui que vamos poder continuar, né? Então, bem-vinda a Wanda, Judite, bem-vindos. Senhor abençoe vocês, paz, obrigado aí pelo aceno, obrigado aí pelos coraçõezinhos, que bom. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra no ao vivo. O que nós estamos fazendo toda terça-feira? Nosso encontro de poder, tributo ao Espírito Santo. Qual a finalidade de nós estarmos aqui todas as terças-feiras? É para nós reforçarmos, alimentarmos a nossa fé, estarmos juntos para poder orar um pelos outros, para que receber uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus. E eu acrescentaria uma coisa, é que nós aqui podemos aprender algumas chaves, né, de entrar e nos mover dentro do reino de Deus. Muitas vezes nós que já entramos no reino de Deus pela porta que é Jesus, não sabemos como acessar algumas ferramentas, algumas armas do reino de Deus. Jesus ensinou muitas chaves, muitos princípios, valores do reino, muitas maneiras de nós nos apoderar dos princípios do céu, do poder do céu, do poder espiritual, nos tomar posse realmente do sobrenatural de Deus. Mas para isso nós precisamos saber como o reino de Deus funciona. Lembrando que Jesus, durante todo o seu ministério, ele ensinou seus discípulos a respeito do reino, né? Mas além disso, ele morreu, ressuscitou e depois de ter ressuscitado ainda passou um bom tempo com seus discípulos ensinando a respeito do reino de Deus, reino dos céus. E uma das coisas que ele nos ensinou é que nós devíamos orar para que a vontade do Senhor, que ela é feita no céu, seja feita na terra. Então nós precisamos trazer os princípios e manifestá-los aqui na terra, para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se manifeste aqui na terra, entre os homens, no nosso meio. Então, hoje eu quero apresentar uma dessas chaves importantíssimas que eu aprendi já faz aí muitos anos, talvez mais de 20 anos, que eu aprendi isso aqui, coloco em prática na minha vida e tenho colhido muito fruto, verdadeiros frutos, de exercer esse princípio da palavra de Deus, que eu vou no final mostrar que Jesus detalhou, já era usado no Antigo Testamento esse princípio, já era manifesto esse princípio, mas talvez aqueles que já começaram a clamar por esse princípio que eu vou falar, ainda não tinham entendido como ele pode ser acessado. E nós vamos ver o exemplo de Davi, como foi que Davi tentou acessar, pedia que Deus manifestasse esse princípio, mas ele estava usando de forma incorreta. E então Jesus nos ensina como usar o princípio. Eu não vou dar o título agora, porque o título já seria um spoiler do que eu quero falar bem no final, mas eu quero que fique registrado aqui um uso que nós podemos fazer, ou ir por um caminho ou ir por outro. E Jesus, como ele sempre faz, né, Deus sempre faz, ele nos dá escolhas.
mas ele sempre aponta para a escolha que ele faria. Nos aconselha a tomar a escolha para ter o melhor dele. É a bênção e não a maldição. E aí, para que a gente entenda bem esse princípio, eu vou contar aqui uma história bíblica, algo que aconteceu com o rei Davi. E vou ver só se mais alguém entra. Júnior Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Espero que você aproveite bem essa palavra, esse princípio. Jéssica também, minha filha. Então, peguem essa chave para você aprender esse princípio importantíssimo, tá bom? Eu vou contar uma história de Davi, vou resumir, né? Porque a história ela se desdobra e fica um pouco longa, mas eu vou resumir aqui. Davi já tinha esposas, Deus tinha dado vitórias, muitas vitórias a ele, né? Tinha dado filhos a ele, tinha dado o reino para ele, o reino de Judá. Então ele estava ali já liderando Israel, estava sendo bem sucedido, reuniu um exército que era muito fiel a ele, com generais muito fiéis a ele, e ele estava ganhando batalha atrás de batalha, sempre sendo muito vitorioso. Mas ele se descansou nessas vitórias e começou a mandar o seu exército, ao invés de ir junto com o seu exército, como ele costumava fazer, ele resolveu ficar. E uma vez ele estava no palácio e viu uma linda mulher e desejou aquela mulher. Só que aquela mulher era a mulher de um dos seus generais, do general Urias. E ele pensou, a única forma de eu ter essa mulher é se ela ficar viúva. E ele resolveu apressar esse momento. O que ele fez? Ele começou a enviar esse general, esposo dessa mulher que ele estava cobiçando, e mandar ele para as batalhas, e dava uma ordem específica, que ele ficasse à frente, que aquele general que Urias ficasse à frente. E o que aconteceu? Esse Urias acabou sendo morto pelos amonitas, né? Um inimigo, povo adversário, acabou matando. E aí, como ele morreu na guerra, veja bem, com toda uma estratégia do rei Davi, ele acabou morrendo ali na guerra. Então Davi tomou a mulher de Urias para si, para ser uma das suas esposas, e acabou se tornando a sua esposa predileta. E como tomou ele já tinha cobiçado ela durante já um tempo, já tinha tido até um caso extraconjugal com ela, e ela já estava grávida. E toda essa situação foi para, de alguma forma, encobrir essa gravidez, para que ninguém soubesse que era dele, não era do Urias. Então o Urias já morreu, agora ficaria normal, como se ele tivesse... aquela criança nasceria como fruto daquele casamento. Veja aí toda essa situação. E ele já estava vivendo assim, o neném estava para nascer, aliás, já tinha nascido, né, já tinha passado o tempo, o neném tinha nascido, já ia fazer, ali com quase 7 anos, 7 meses, e quase já chegaria o momento em que ele tinha que circuncidar aquela criança. Então estava vivendo feliz no seu casamento que ele provocou de uma forma errada. Mas quando ele pensou que ninguém iria notar, ninguém ia perceber o que tinha acontecido, mas Deus percebeu, entendeu, sabia de tudo que estava acontecendo e enviou um profeta para lá, o profeta Natã. Então o profeta Natã foi diante de Davi e disse para Davi: olha, aconteceu algo, Davi. Rei, aconteceu algo. E como ele era bem quisto ali, disse: Natã, pode contar, profeta, diga o que aconteceu. Olha, um homem do reino, eram 2 homens do reino, um pobre e um rico.
O rico tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitos cordeiros, um grande rebanho. E o pobre, que era vizinho desse homem, tinha uma cordeira, era o único animal dele. Ele cuidava bem, alimentava aquela cordeira, né? Convivia dentro com ele e comia da comida dele, dormia junto com ele, e era uma cordeira assim que era muito, ele amava muito, né? O pobre, né? Tinha aquela única cordeira que ele amava muito. E um dia o rico recebeu uma pessoa ilustre na sua casa, e não querendo matar nenhum dos seus cordeiros ou dos seus novilhos, nenhum dos seus animais para fazer um banquete para aquele hóspede, ele resolveu tomar aquela cordeira, a única cordeira do pobre, matar e fazer o banquete para o seu convidado. Davi se indignou. Quem é esse homem? Quem é esse homem tão injusto? Que esse homem pague por isso, que ele pague 4 vezes mais pela injustiça que ele fez com o pobre. Me diga, Natã, quem é este homem? E Natã olhou para ele e disse: tu és este homem. E olha só como diz a partir do versículo 5, só para a gente entender aqui bem direitinho. Versículo 5 de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: então a ira de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, a história que Natã estava contando. Vive o Senhor, que é digno de morte é este homem que fez isso. Olha só, ele estava dizendo: esse homem que fez essa coisa tão injusta precisa morrer, e pela cordeira deve ser restituída 4 vezes mais, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então Natã se volta para Davi e disse: este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu te acrescentei outro tanto. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que é mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser a tua mulher. Assim a ele mataste com espada dos amonitas. Quando Davi ouviu aquilo, ele entendeu o que Natã estava contando para ele, que ele disse: esse homem foi feito de tamanha injustiça que ele merece morrer. E pelo que ele tirou do pobre, daquele que só tinha uma, ele deve restituir 4 vezes mais. Ele deve ser multado por aquilo que ele fez de tão ruim, e deve morrer. Então era sentença de justiça. Ele queria que se fizesse justiça. Mas quando Natã disse: tu és esse homem, tu pegaste a única cordeira, ou seja, a única mulher do teu general, e o mataste pela espada do exército inimigo, fizestes o que era mal aos olhos do Senhor, mesmo tendo recebido tudo. Então ele disse: esta sentença que tu estás dizendo aí, então essa sentença que tu disseste que essa pessoa merece, então isso vai acontecer contigo. Mas ele, Davi, disse: misericórdia, misericórdia. Começou a orar: Senhor, me perdoa, só foi contra ti que eu pequei. E se arrependeu, e realmente ele se arrependeu, se humilhou diante do Senhor. E Natã disse para ele: como você se humilhou, como você se arrependeu, você não morrerá.
mas haverá consequências pelo teu pecado, pela tua desobediência, pelo que você fez. Você pode até não receber a pena de morte, mas lembra que ele disse também vai pagar 4 vezes mais de ter tirado a mulher? Pois tu vai pagar então. A parte da multa que eu diria aqui, que é o pagamento pela iniquidade, as consequências do pecado. Sabe, Deus, Ele é poderoso e misericordioso para perdoar os nossos pecados. E nós, quando pedimos realmente arrependidos do nosso pecado, confessamos a Ele, Ele nos perdoa. E foi o que aconteceu. Davi foi perdoado. No versículo 13 disse assim: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi e disse, também o Senhor perdoou o teu pecado, então por isso não morrerás. Então o pecado foi perdoado. Quando Deus perdoa o pecado, zera o relacionamento. Deus não fica com nada contra aquela pessoa no sentido do pecado que ela cometeu, porque ela já se arrependeu. Mas isso não quer dizer que não vai haver consequências. E tanto é que ele zera, aqui no versículo 24 diz que Davi nasceu depois, né, um outro filho da mesma mulher, de Betseba, e esse outro filho chamava Salomão, e Deus não só amou a Davi, mas amou também o filho dele, Salomão, e fez dele o herdeiro do reino. Mas o que fica aqui? As consequências. O filho que Betseba estava grávida morreu. Estava já no 7º dia e morreu. A espada, ele matou a espada, né? Mesmo que a espada do inimigo, mas a espada nunca se apartou do reino de Davi, da casa dele, aliás, porque sempre estava tendo conflito entre os demais filhos, e um querendo matar o outro, e houveram morte, e várias outras consequências que eu não vou falar aqui, mas houveram consequências. Mas houve um perdão. Só que o princípio que Davi queria que se estabelecesse sobre a vida dele, era o princípio da misericórdia. Ele estava clamando pela misericórdia de Deus. Aí que eu quero entrar nesse princípio que nós precisamos aprender, e preste bem atenção no que eu vou falar, e você vai ver que é um grande segredo, que se nós usarmos, nós temos um grande depósito de bênção sobre a nossa vida. No Salmo 51, quando Davi transformou em salmo aquele sofrimento que ele tinha passado, as consequências, né, do pecado que ele cometeu, ele colocou assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, quando Davi pensava que o culpado era um outro homem desconhecido, ele queria justiça. Mas quando ele entendeu que o homem que tinha cometido o erro era ele queria de Deus misericórdia. E sabe de uma coisa? Nós somos assim mesmo. Quando o erro é cometido pelo outro, nós queremos justiça, que seja feita a justiça. Mas quando nós queremos ser entendidos, nós queremos que as pessoas, puxa, eu fiz, mas não era a minha intenção. Nós queremos que as outras pessoas nos entendam e nos perdoem, e entenda que foi uma fraqueza. Mas quando é o outro que comete o problema, nós queremos justiça. Quando alguém faz algo contra nós, não, peraí, já foi demais. Esse tem que pagar pelo que ele está fazendo comigo. Mas quando é nós que estamos fazendo, Senhor, perdoa, né? Me perdoa, derrama a tua bênção, eu cometi esse erro. Então o que está dizendo aqui é muito importante, porque Davi pediu misericórdia para que fosse apagada
apagada as suas transgressões. Mas nós vimos que as consequências das suas transgressões continuaram. Ele teve que pagar pelo que fez. Mesmo ele não pagando com a própria vida, porque Deus o perdoou. E Deus perdoa. Mas muitas vezes nós estamos pagando o preço pelas coisas que temos feito. Justamente porque nós estamos muitas vezes usando o princípio da justiça com os outros e a misericórdia conosco. E aí é nesse ponto que eu quero que você entenda o princípio que Davi não soube usar e acabou acontecendo uma consequência para ele, porque ele queria justiça e a justiça veio sobre ele nas consequências do seu pecado. Diz aqui em Daniel capítulo 9, versículo 18, assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a minha desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas tuas justiças, mas em tuas misericórdias. Olha, o que ele está querendo, Daniel está querendo dizer, olha, estão fazendo mal contra nós. Os nossos inimigos estão fazendo mal contra nós. Então eu peço que o Senhor intervenha sobre isso. Mas não estou fazendo isso pedindo que o Senhor exerça justiça, mas que o Senhor exerça a tua misericórdia. E é isso que eu quero, esse princípio que eu quero que você aprenda agora, com o que eu vou lhe explicar sobre o que Jesus ensinou. Qual é o problema de nós, ao invés de usarmos o princípio da misericórdia, usarmos o princípio da justiça, que muitas vezes é o que nós queremos, com o que nós estamos sofrendo, pedir pela justiça do Senhor, clamar, Senhor, estão sendo injustos comigo, estão fazendo isso contra mim, mas pesa a tua mão, vai, né, vinga, e queremos que o Senhor faça justiça. E na hora que queremos que o Senhor exerça misericórdia, quando o erro é nosso, queremos que o Senhor, Senhor, tem misericórdia, eu errei, mas foi por esse motivo, por esse motivo. O que acontece? Qual é o princípio aqui? Quando você exerce o princípio da justiça, você está baseando na justiça de Deus. E então, ele deposita como um crédito para nós justiça. E quando nós usamos de misericórdia, Deus deposita em nosso favor misericórdia. Eu vou lhe explicar como é que isso funciona. Vá lá em Lucas, capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 37 e 38. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Por a medida recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no teu regaço. Porque com a medida com que medis, vos medirão também. Vê se você consegue seguir bem esse raciocínio. Que Jesus está dizendo: não exerça o seu direito de justiça. Não julgue. Não condene. Porque se você fizer isso, da mesma medida em que você julgar, que você condenar, você também será julgado e você também será condenado. Assim, quando você exerce a justiça contra alguém, o Senhor vai exercer justiça contra você. A mesma coisa que aconteceu com Davi. Davi, ele expressou o desejo de justiça contra aquele homem que ele não sabia quem era, até ele descobrir que era ele. E aí Deus perdoou o pecado dele, mas teve consequências, e as consequências foi porque o que tinha sido depositado para Deus
era a justiça e não a misericórdia. Vamos continuar o raciocínio. E Jesus diz assim: perdoa e você será perdoado. Então, não julgue para que você não seja julgado, mas perdoe para que você seja perdoado. Como é que funciona isso? Com a medida que você julga, você será julgado. Com a medida em que você perdoa, você é perdoado. Jesus ensinou isso desde a oração, que a gente chama de oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, é como se fosse um crédito. Quantas vezes eu perdoar alguém, vai juntando crédito. E aí um dia eu posso dizer: olha, Senhor, assim como eu tenho perdoado fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, realmente eu tenho perdoado, perdoei, agora me perdoe pelo perdão que eu exerci. Mas quando nós julgamos, condenamos e queremos a vingança, é exatamente desse jeito que vem para nós. Vem as consequências disso. E ele diz o seguinte, só que aí é o seguinte: há um juro. A gente paga juros por isso. Quando nós perdoamos, o perdão vem para nós redobrado, quadriplicado. E quando nós julgamos os outros, o juízo vem quadriplicado. Foi por isso que Davi disse assim, que ele então pague 4 vezes mais pelo que ele fez, por aquela cordeira que ele matou. E ele diz assim, Jesus ensina: dai-vos e será dado em boa medida. Ou seja, quando você der, aí você escolhe o que você vai dar. Se você vai dar perdão, você vai receber em boa medida de volta, recalcada, sacudida, transbordante, vai se deitar no seu regaço, porque da mesma medida com que medir, você será medido. Ou seja, vai usar a mesma medida, só que acrescida, né, de juros, vai subir juros. Aquilo que você fez vai ser feito contra você, mas só que em maior quantidade. Então, se você exercer o juízo, a condenação, isso vai acontecer do mesmo jeito. Vai ser da mesma forma. Se você quer julgar alguém, nunca vai se manifestar perdão sobre você. É sempre a mesma moeda. Então, meu amado, minha amada, que está me ouvindo essa noite, nessa live, eu sou testemunha viva de que isso funciona. Funciona. Desde quando eu aprendi isso, eu não condeno. Eu lembro logo, quando me dá vontade de vingança, eu lembro logo, não é isso que eu quero para mim. Eu quero ter crédito com Deus. Eu vou perdoar, eu vou liberar. Me deve, não quer me pagar, então vou liberar. Essa pessoa não está mais me devendo. E eu começo a liberar o perdão. Eu perdoo. E o que acontece? Isso é sabedoria, entendimento. Quando eu preciso do perdão de Deus, quando eu preciso da misericórdia de Deus, eu clamo: Senhor, assim como eu tenho perdoado, me perdoa também. E Deus não só perdoa, mas pela sua misericórdia, Ele apaga a minha transgressão. Isso é sabedoria, irmãos. Isso é bem viver. Mas é escolha. Deus está dizendo que é um princípio de escolha. Escolha. Você quer justiça? Ok, você vai ter justiça também. Você quer misericórdia? Você exerce a misericórdia e o perdão? Irmãos, quando você pedir, esse perdão, essa misericórdia virá sobre você. Você pode usar esse crédito que está sobre você. É um princípio do reino. Vem, volta em boa medida. Eu gosto de pensar nessa medida que ele fala aqui. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. São 3 níveis, 4 níveis. Você vê que é o quádruplo, né? Então a boa medida é aquela medida, pensa assim numa saca de farinha. Botar a medida até a boca. Botou farinha ali naquela saca, olha aí, uma boa medida. Mas se você sacudir aquela sacola, aquela embalagem, vai ficar recalcado, ou seja, vai compactar e vai dar para você colocar mais, sacudida, recalcada, remexida, vai dar cada vez mais, até que transborda. É assim a misericórdia do Senhor ou o juízo do Senhor. Você recebe
de forma transbordante. E é isso que o Senhor quer dar a mim e a você, misericórdia transbordante. E eu quero orar por você e que essa oração, ela alcance o nosso coração, para que seja cada vez mais fácil nós exercermos esse princípio, essa chave do reino, que é perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não ficar pedindo justiça. Pesa a tua mão, Senhor, vinga-te. Porque isso virá contra nós. Em boa medida. Recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Acho que você entendeu o princípio, então quero orar por nós. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui quem está conosco. Então nós temos aqui a Dani, tudo bem? Fala de Jeová, eita Deus! Judite também aqui, pedindo orar, né, clamar ao Senhor. A Wanda está aqui conosco também. Eu não estou vendo mais quem está, porque vai sumindo aqui. Mas se você botar um coração, dizer um amém, eu vou sabendo quem ainda está. Ele está mostrando para mim que estão 5 pessoas aqui. Então, dê um amém só para aparecer aqui no meu chat, tá bom? Eu quero te abençoar. Eu agradeço a Deus por você estar nessa live hoje. Que Deus realmente abençoe a tua vida. Que Deus realmente recompense você, fortaleça. Que essas palavras que você vai recebendo aqui nas terças-feiras vai construindo de tijolo em tijolo de glória essa glória que nos torna semelhantes a Jesus, vai construindo esse caráter de Cristo em nós e nós vamos nos tornando semelhantes a Ele, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então vamos aprendendo esses princípios do reino a cada momento que a gente passa aqui, tá bom? Quero orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um que participou aqui, que entrou e saiu, passou algum momento aqui. Amém. A Elane Quadros, então a Jéssica, todos que passaram, ou qualquer outro que tenha passado por aqui, entrado e saído, eu abençoo. Aqueles também que nessas terças-feiras têm entrado, eu abençoo. Te abençoo com cura, com restauração, cura da alma, cura das suas memórias, que o Senhor abençoe cada área da sua vida, em nome do Senhor Jesus, que tire toda a dureza dos nossos corações, para que nós tenhamos essa prática de perdoar aqueles que nos têm feito mal, que nos têm ofendido, que nos têm falado palavras ofensivas contra nós, que tenham feito o mal contra nós, que à medida em que nós vamos liberando, tendo força para isso, nos fique mais fácil para nós perdoarmos, com mais maturidade. A exemplo do que Jesus fez, estava sendo crucificado, estava sendo humilhado, estava recebendo palavras de maldição, e mesmo assim ele diz: perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Assim nós também, Senhor, tenhamos essa maturidade para perdoar, para pedir a misericórdia, que o Senhor exerça a misericórdia contra aqueles que nos ofendem, que aqueles que nos maltratam, ao invés de justiça, Pai. E que assim nós tenhamos esse bom depósito espiritual em nosso favor. Pai, eu abençoo cada vida para que tenha saúde, não só na alma, mas no corpo, no espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que venha a tua cura das emoções, a tua cura, Senhor, profunda sobre cada um, mas que o corpo físico também receba a consequência dessa cura nas emoções, na mente, no coração. Ó Deus, restaura os processos cerebrais, as sinapses cerebrais, Senhor, todo o mal que as redes sociais têm causado em muitas pessoas, causando muita confusão, aceleração do pensamento e muitas vezes ansiedade. Que nessa hora o Senhor faça uma limpeza, Pai, no cérebro de cada um, nas emoções, nos hormônios de cada um, Senhor, em nome do Senhor, no todo o aparelho, Senhor, nervoso de cada um, no coração,
em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, a hipertensão, a diabetes, Pai, em nome do Senhor Jesus, e todas as doenças emocionais, no nome de Jesus. Também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aquele que está com dor, que está sentindo alguma dor no corpo nessa hora, que venha o teu alívio, que venha o teu alívio, a tua cura, no nome santo e bendito do nosso amado Messias, Jesus Cristo, a quem tudo devemos. É em nome dele que nós oramos. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo nesta noite. Diga um forte amém aí. Amém? Deus te abençoe. Aguardo você na próxima terça-feira, aqui nessa live, a partir das 19h30, para você então ser abençoado no nome de Jesus, com essa palavra, com orações, e também ao longo da semana vá colocando aí os seus pedidos de oração. Eu olhei, não sei se eu consegui ler, tá? Mas eu não vi nenhum pedido de oração, mas mande, no direct aí, uma mensagem pedindo oração, e você será abençoado no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, uma noite abençoada e uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém.